Hoje a gente recebe Marcelo Gleiser, que é cientista de renome mundial, professor titular de Filosofia Natural e de Física e Astronomia. É autor, entre outros livros, de A Ilha do Conhecimento, Criação Imperfeita, A Dança do Universo e O Fim da Terra e do Céu, sendo esses dois últimos vencedores do Prêmio Jabuti. Ele foi articulista da Folha de São Paulo e participa frequentemente de documentários para a TV no Brasil e no exterior. Hoje, ele lança conosco o livro A Simples Beleza do Inesperado, um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida. Vamos receber o Marcelo. Boa noite, Belo Horizonte. Bacana ver todo mundo aqui. Então, Josane é a chefe de cerimônias, então eu faço o que ela pedir para eu fazer. Vamos lá. Bem-vindo, Marcelo, mais uma vez, eu sempre um papo. Vamos começar com a pergunta básica mesmo. De onde que surgiu a ideia de se aprofundar nesse tema, né? E utilizar a pesca como um pano de fundo para descobrir a simples beleza do inesperado. Bom, então, é bom que você fala isso, porque esse livro não é um manual de pescaria. Atenção, é bom deixar isso muito claro. Então, porque, o Marcelo vai escrever um livro sobre pesca, que coisa mais estranha. E realmente não é por aí. A pesca é, como a Josane falou, um grande símbolo, né? Não é que não tenha pesca, o livro tem pesca sim, mas deixa eu também dizer que não é uma pesca comum, aquela pesca de botar uma minhoca no anzol e no açude para pescar lambari. Não é por aí. É um outro tipo de pesca completamente diferente, que não é muito comum ainda aqui no Brasil, mas está começando tanto lá no sul, no Rio Grande do Sul, quanto no Amazonas, que é o que a gente chama de pesca fly. Então, a pesca fly, para o pessoal mais velho aqui, vocês devem lembrar de um filme do Brad Pitt, quando ele era garoto ainda, que eu acho que no Brasil ficou chamado Nada é para Sempre, que é a história de dois irmãos, é um filme fantástico, a história de dois irmãos lá no estado de Montana, nos Estados Unidos, dirigido pelo Robert Redford. E esses dois irmãos são filhos de um pastor, e os três sempre vão em Montana, um estado muito, vamos dizer, muito selvagem, de uma certa forma, com muita natureza. Eles vão sempre pescar truta, que o negócio lá nesse estado era pescar truta nos rios. E essa pesca, ela é uma pesca que você entra dentro da água, tem uma roupa especial, você entra dentro da água, às vezes até aqui, e o rio está correndo, né, a correnteza do rio, e você não usa iscas, tipo minhoca ou coisa do gênero. As iscas, elas tentam imitar os insetos que os peixes comem usando penas coloridas. E a truta é um peixe super esperto, porque, não sei por quê, porque ela é esperta. Então, ela gosta de enganar os pescadores, e os pescadores tentam enganar a truta, que não é nada fácil. Então, você tem que... As pessoas que constroem essas iscas e tal, elas fazem objetos de arte belíssimos, na verdade, são lindos, porque as mosquinhas que elas comem não são essa mosca chata, ou mosca de Zika e tal, mosquito de Zika, são moscas chamadas efemérides, que vivem só 24 horas, e são, algumas delas belíssimas, assim, entendeu? Em inglês chama Mayfly, porque elas tendem a aparecer em maio, né? E elas vivem só 24 horas, daí o nome efeméride, né? De efêmeras. E o lance é o seguinte, elas ficam meio que flutuando em cima da água, assim, e às vezes dão uma pousadinha, e a truta vê aquele negócio e pau, pega, né? E a pesca, todo o movimento da pesca é uma coisa, não sei se vocês já viram, é uma coisa meio zen, que você tem que pegar, a vara tem 3 metros de comprimento, é super grande, a linha, a linha lançada a distâncias de 20 metros, e a coisa tem que pousar como se fosse uma nuvem, assim, como se fosse a mosquinha, né? Então, a técnica é muito difícil dessa pesca, né? É bem complicado. Então, tem todo um processo de aprendizado com relação a isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu queria diferenciar daquela outra pesca, né? Da pesca que a gente conhece mais. Porque o interessante nessa pesca é que você tem que entrar no rio, você tem que entrar na natureza, vamos dizer assim. Tem gente que pesca de barco também, mas o meu negócio é entrar no rio. E ela representa
aí vem a metáfora, né, na narrativa do livro. Esse é um livro de não ficção, mas ele tem um arco, que é um arco que parece uma estrutura de ficção, porque ele conta a minha história como começando garoto de 11 anos, pescando na praia de Copacabana, daquele jeito antigo mesmo, né, jogando aquele chumbo, né, que você joga atrás das ondas com isca de sardinha e tal. Eu, com 11 anos, eu era completamente obcecado pela pesca, não sabia por quê, mas eu tinha que ir para o mar, eu tinha que sentar ali na frente, olhar para o horizonte e meditar, ficar lá quieto. Era eu e um bando de senhores aposentados e tal, que eram os pescadores lá de Copacabana, e eu, o garoto, né? E todo mundo já me conhecia e tal. E o que eu fui entender bem mais tarde na minha vida é que esse garoto, na verdade, ele não é só eu, ele é a essência de todo mundo aqui, porque a gente meio que esquece quem nós éramos quando criança, né? Quem eram vocês quando eram crianças? Quais eram os sonhos que vocês tinham? O que vocês faziam quando vocês eram crianças? Né? A vida meio que carrega a gente feito um rio, né? E você meio que se esquece de ter esse contato com a tua essência mais pura, que é aquela criança que você era, que fazia aquelas perguntas, mas por que isso? Mas por que aquilo? Porque todo cientista é meio, toda criança é meio cientista, né? Está sempre pegando coisas, jogando coisas, misturando coisas, né? E essa história da criança, esse menino, eu chamo ele do menino e o mar, né? Tem o velho e o mar, então o menino e o mar. Esse menino, ele vai acompanhando a narrativa do livro, que é estruturado da seguinte forma: eu, por causa da minha profissão como cientista, eu viajo muito pelo mundo em conferências de temas diferentes. Temos em física teórica, outra conferência sobre a origem da vida, sobre história da ciência, sobre filosofia, etc. Então, eu resolvi, há uns 12, 13 anos atrás, nos lugares mais interessantes dessas conferências, tentar também fazer uma pesca fly. Então, eu ia na conferência e fazia uma pesca fly. Então, esse livro é mais ou menos um diário de viagem, em que eu misturo o que estava acontecendo na conferência, então, a origem da vida, ou a história da ciência, ou a evolução do nosso planeta, e a história da vida na Terra e a possibilidade de vida fora da Terra. Então, com pescas no norte da Inglaterra, no Distrito dos Lagos, no sul do Brasil. Então, tem um lugar chamado São José dos Ausentes, que é um parque ecológico lá no Rio Grande do Sul, quase na fronteira com Santa Catarina, que é considerado o lugar mais frio do Brasil. E, nesse lugar, eu fiquei boquiaberto de descobrir que tem um rio que só é dedicado à pesca fly e tem truta arco-íris lá. E eu fui nesse lugar. Então, o acesso é complicadíssimo, mas é um lugar muito lindo. Então, a história por lá, onde eu falo muito da minha experiência como imigrante, né? Porque eu estou fora do Brasil há 34 anos. Estou sempre aqui, mas estou fora há 34 anos. Então, como é que é essa vida de uma pessoa que cresce aqui, mas mora longe, né? E como é que é a relação sua com a sua família, que está aqui, não está lá, fora que você faz, né? Você casa, tem filhos, etc. E as amizades que não são aquelas amizades de infância. Você não crescer no mesmo lugar, né, em que você mora e está longe, e quais são as relações entre as suas raízes e as novas raízes que você planta, né? Então, eu aproveitei essa estada no Brasil para levantar um pouco essa questão, né, do estar longe tentando ficar perto, né? E depois outros lugares incluem a Toscana. Então, na Toscana, onde nasce o Rio Tevere, que é o que passa lá por Roma, que é onde o Petrarca e o Michelangelo iam passear e lavar os pés, é um lugar hoje que é um santuário de pesca à truta também. Então, eu viajei, né, porque eu estava ali pescando nesse rio, onde estavam o Petrarca e o Michelangelo, e depois fui numa conferência sobre origem da vida. E o final do livro é na Islândia, que é um dos lugares mais estranhos e misteriosos que existem nesse planeta. É uma ilha vulcânica, jovem, que está meio se dividindo em duas partes, porque ela é, na verdade, a junção de duas fendas, né, de duas placas tectônicas.
e a ilha está meio que se separando, assim, vai virar uma oeste e uma leste. Então, é uma coisa que te remete a um passado da Terra, quando a Terra era de atividades vulcânicas e terremotos e coisas assim, você tem bolhas de enxofre saindo do chão, sabe? É um lugar muito, muito estranho. A ilha não tem árvores. Ela é belíssima, mas ela não tem árvores. É um lugar muito diferente e tal. E ali eu fui falar sobre a história do planeta. E o arco dramático do livro tem vários modos de se ler esse livro, né? Um deles é essa história das viagens e o conteúdo das palestras. O outro é eu, que lá pelos 40 e poucos anos, percebi que eu estava vivendo uma vida que era muito corrida demais, que a vida estava me carregando e eu estava deixando de ser senhor do meu tempo. E isso estava me custando um preço alto, fisicamente falando, e em termos de criatividade também. Porque o que acontece? Quando você está ansioso, estressado, a sua capacidade criativa sofre direto, né? Existem vários estudos que mostram que o ócio, quer dizer, você não fazer, ou não fazer, te leva a fazer, né? E o que estava acontecendo, eu estava me desgastando muito, porque a vida acadêmica, né, tem a vida corporativa, a vida de empresas, mas a vida acadêmica também é muito competitiva. Você tem que escrever artigos científicos, você tem que ter bolsas de pesquisa, você tem que mostrar para os seus colegas que você está bem, que você tem um certo controle da sua profissão, você tem seus alunos de doutorado, você tem que dar aula, você tem que escrever livros, você tem que vir para o Brasil promover os livros. Então, tudo isso é um turbilhão de coisas acontecendo, e eu acabei meio que esquecendo de mim mesmo. E chegou uma hora que eu falei, isso não está dando certo, eu preciso encontrar um jeito de mudar. E, coincidentemente, eu estava andando ali pelo campus da minha universidade e eu vi uma porção de gente fazendo esse movimento com essas varas no meio do gramado central da universidade. Era uma aula de pesca-fly. Então, das várias atividades que existem oferecidas aos alunos, tem um mini curso. E eu fiquei olhando aquele negócio assim, e me lembrei do filme do Brad Pitt que eu tinha visto há muito tempo antes disso, né? E fiquei mesmerizado, e aquela lembrança do menino de 11 anos na praia de Copacabana, com aquela existência atemporal, né? Porque a criança não tem muita noção da passagem do tempo, né? As tardes, quando você é garoto, quando você é menino, duram para sempre, né? E agora elas duram um piscar de olhos, né? Uma coisa assim. Então eu descobri que estava na hora da minha vida de eu resgatar o tempo. E o modo como eu fiz isso foi tentar aprender esse tipo de pesca do nada, eu não tinha a menor ideia como fazer isso, e é uma coisa que lhe traz uma humildade muito grande, né? Você tentar aprender uma coisa difícil, né? E é uma coisa que exige uma disciplina muito grande também, porque todos, como dizia o Buda, né, todos os começos são obscuros, e muita gente... Tipo resolução de ano novo, né? Não, dessa vez vai dar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou mudar e tal. E aí você tenta uma vez, tenta duas vezes, dá trabalho, é difícil, deixa para o outro ano, né? Aí você desiste, né? E você, cada vez que deixa de tentar fazer uma coisa que você sabe que vai lhe fazer bem, você morre um pouquinho dentro, entendeu? Essa que é a verdade, né? E todos os começos são difíceis, mas eles exigem justamente essa disciplina inicial para você ter a transição que vem meio que inesperadamente, em que você, de repente, percebe o bem que isso está te fazendo, né? Porque na nossa vida, a gente foca muito no objetivo, no resultado, na meta final. E esse é um grande erro, porque o processo é que é fundamental. É no ato da busca, é no caminho que a gente cruza, que a gente se descobre como ser humano, não é na chegada final. A chegada final é quase irrelevante, porque o que importa é você estar engajado com esse processo de se expandir como ser humano. Então, esse meu livro, ele meio que fala sobre isso, né? Sobre eu traçando esse caminho, em que eu meio que tento me reinventar um pouco. E à medida que isso vai acontecendo, eu vou aprendendo a pescar, e o menino vai aparecendo
comigo, porque foi ele que me levou para o Rio pela primeira vez. Então, tem toda uma criação meio simbólica do menino que vem comigo, que me leva e tal, até um momento final que eu, obviamente, não vou contar para vocês, até eu chegar no final dessa trajetória em que eu estou lá na Islândia. Eu acho que eu tinha aprendido a pescar relativamente bem. Uma vez eu tive um instrutor, numa das minhas primeiras experiências fora dos Estados Unidos fazendo isso, que o cara era simplesmente o medalha de prata do Campeonato Mundial de Pesca Fly. E eu era, assim, o total desastre, entendeu? O discípulo todo enrolado. Porque você, quando tem que manejar uma linha de 20 metros, você se enrola todo, entendeu? Dá nó, a linha prende na sua perna, você tropeça, você cai, a linha arrebenta, o peixe, você pega o peixe, mas a linha não está firme, então o peixe escapa, porque os anzóis, deva-se dizer, os anzóis não têm aquela garra, então é um anzol que é só uma coisa assim, entendeu? Não tem aquela garra que prende na boca do peixe, o peixe não consegue sair. Então, é muito mais difícil você não fisgar o peixe e manter o peixe na linha, né? E depois, eu nunca matei um peixe, também tem essa. A maioria dos pescadores iluminados de pesca fly devolvem o peixe. Entendeu? Você pega o peixe e devolve o peixe. Feito os monges no Tibete que constroem a mandala, passam meses construindo uma mandala, para quando terminar a mandala, que é feita de areia, né, destruir a mandala. Porque mostra que o desprendimento, a ideia de que não é o peixe que você quer matar, é o ato da pesca que é essencial, entendeu? É ali que você se relaciona com o mundo, com você mesmo, é ali que você perde a noção do tempo, é ali que você abre um espaço na tua vida para ter um pouco de uma existência sem essa corrida louca da vida da gente. E faz um bem à alma tremendo, né? E essa é só uma maneira de fazer isso. Então, a trajetória é mais ou menos essa, mas à medida em que eu vou fazendo isso, é óbvio que isso daí é uma imersão na natureza muito grande. Daí o lado mais filosófico do livro. Esse livro é, na verdade, um livro de filosofia. Teve um jornalista em São Paulo que falou, mas Marcelo, pô, esse livro aí às vezes parece meio de autoajuda, né? Aí eu falei, cara, toda filosofia é autoajuda. O ponto essencial da filosofia é você viver bem. Você fala, qual é o objetivo da filosofia? É a boa vida, é você aprender a estar bem contigo, com as suas relações, com o mundo em que você existe, você saber questionar a realidade que você vive para você estar bem com o mundo e consigo mesmo. Então, toda filosofia é autoajuda, né? Então, essa é uma autoajuda meio de alto nível, vamos dizer assim, não é uma coisa, né? Você vai vencer, entendeu? Uma coisa assim, não é por aí. Mas o ponto é que o livro conta essa minha trajetória em que eu meio que me reinvento através disso, resgato o tempo. E a verdade é que depois desses anos fazendo isso, até bem antes de anos passarem, eu fui mudando e eu fui, vamos dizer assim, reacendendo aquela chama interior da criatividade mais uma vez. Tá? Então, a ideia de você parar o tempo para poder voltar a ser você mesmo, né? Essencialmente essa a ideia, que é uma ideia que não é minha, obviamente, a meditação faz isso, a yoga faz isso, né? A ideia da meditação é justamente essa, né? Eu não sei, quantas pessoas aqui meditam? Um monte. Então, vocês sabem bem disso, que a ideia da meditação é você conseguir parar esse turbilhão de ideias que ficam circulando na tua cabeça, né? E é extremamente difícil fazer isso, é muito difícil fazer isso. Eu estou lendo um livro agora de um monge, isso é uma coisa incrível, o cara é um monge tibetano, assim, um dos líderes do Tibete, que é um corredor de maratonas também. Então, é um livro que o cara constrói 1000 paralelos entre a meditação e a corrida, que parecem duas coisas completamente diferentes. Na meditação você está parado, né? E a corrida você está se movendo. Mas a verdade é que as duas têm muito em comum. Porque a meditação, ele até faz a analogia, a meditação é como você vai na academia para a sua mente. É você saber, você transformar a sua mente numa coisa forte o suficiente para você ter controle sobre as suas próprias ideias, sobre esse fluxo de ideias, para você poder resgatar o tempo, entendeu? Se você for hoje à noite fazer uma experiência, hoje à noite, antes de dormir, senta na beira da cama, fecha o olho, respira
porque a gente também nem sabe mais respirar, né? Também tem essa, né? Respirar é uma arte perdida, né? A gente fica... E é fundamental, você respirar é uma coisa absolutamente fundamental, porque da onde vem a ideia de inspirar? Essa palavra inspirar tem o mesmo radical de espírito, né? Então, você inspira ao mundo, toda vez que você respira, você está trazendo o mundo de fora para dentro e você está enriquecendo o teu o teu espírito, e não é à toa que a palavra inspiração também tem a ver com criatividade. Você traz o mundo para dentro e na inspiração você devolve para o mundo a sua maneira de fazer as coisas, a sua criatividade, a sua inspiração. Então, esse negócio da meditação tem a ver com a corrida, porque na corrida também tem essa coisa do momento difícil do começo, todo mundo desiste, né? Todo mundo não, mas acho que persistem uns 20% e tal, porque é difícil, aquela coisa, dói, você cansa, você fica suado, né? E o cara fala que existe, como na meditação, quando você insiste na coisa depois de um tempo, vai haver uma transição inesperada, em que, de repente, você começa meio que a viajar quando você está correndo. E os estudos mostram, isso é verdade, que quando você está correndo durante já um certo tempo e já sabe correr e entende como controlar o seu corpo na corrida, tem toda uma maneira de fazer isso, a sua cabeça produz, todo mundo fala de endorfina, né? Mas não é endorfina não, são canabinoides. Canabinoides. Então você fala, uau, eu estou aqui, olha que legal, eu vou correr mais rápido. O que está acontecendo? Isso daí é o que eles em inglês chamam de runner's high, entendeu? Que você fica meio, porque o teu corpo está meio que lhe dando aquela, vamos dizer assim, recompensa pelo teu esforço, para você continuar na corrida. Da onde vem isso? Isso vem da nossa evolução. Nós, seres humanos, a gente não evoluiu para ficar sentado, entendeu? A gente é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina de movimento. Só que a gente esqueceu disso. Quando os nossos antepassados, os caçadores, catadores, eles viviam atrás de, vamos dizer, antílopes. Como é que um ser humano, uma pessoa, um homem, na verdade eram principalmente os homens, mas as mulheres também caçavam, como é que eles faziam uma coisa? Como é que você consegue ir atrás do antílope, que é muito mais rápido que você? Porque o ser humano é bípede e tem glândulas que você sua. Então, nossa máquina corporal é uma máquina que basicamente permite que você se movimente durante muito tempo. E nenhum animal faz isso. Entendeu? Esses antílopes, eles dão um trotezinho de 30 segundos e param. Então, o que os caras aí dão outro trotezinho e param. Dão outro trotezinho. Então, os caras iam atrás, em caçadas que demoravam dias, até que o antílope estava morto de cansaço, e o cara chegava com a lança, com um pau, e dava uma cacetada na cabeça e matava o bicho. Então, nós evoluímos para correr, para nos movimentar. Tem toda uma estrutura biomecânica do corpo humano que é desenhada, que evoluiu para isso, o nosso tendão, a maneira como a nossa perna é articulada. Mas a gente, na vida humana, a gente meio que esquece disso, né? E fica sentado, né? Então, lá nos Estados Unidos, agora a gente diz que o sentar é o novo cigarro. Sentar faz mal à saúde. Então, tem todo um movimento, as pessoas agora estão trabalhando em pé. Então, estão se desenvolvendo todas essas mesas em que você coloca a mesa de tal forma que você trabalhe em pé, e aí dá uma sentadinha e tal, essa perna doer um pouco, mas volta a ficar em pé, né? Porque nós não fomos desenhados para isso que a gente está fazendo nesse momento aqui, né? Então, basicamente, esse é um livro que tem cosmologia, tem física quântica, tem multiverso, tem vida fora da Terra, mas nesse livro, que é um livro curtinho, né? Mas ele realmente é uma meditação sobre como viver, sob a minha perspectiva, vamos dizer assim, né? Que eu espero que inspire outros a fazer o mesmo. Pessoal, quem quiser fazer pergunta para o Marcelo, a gente tem 2 microfones, vocês já podem se dirigir aqui. Pode vir aqui, Gifone, bem-vindo, Luiz Gifone, escritor. Obrigada pela presença.
Eu queria antes te fazer uma pergunta referente a... Eu sou um grande fã Aqui desse o cara. microfone de fone, ali, ó. Desculpa. Pode fazer sua pergunta, depois já que você já chegou aí, boa noite. Fala, Luiz. Obrigado. Então, aquilo ali era meio que o começo, entendeu? Mas porque o Luiz... Então, tinha tudo isso? Tem tudo isso? Porra, caramba. Então, eu sempre fui corredor, fui meio atleta, né? Eu jogava voleibol com o Bernardinho, por exemplo. A gente foi campeão brasileiro juntos, né? Aliás, hoje eu participei de um evento com ele de manhã lá no Rio de Janeiro, por coincidência, os dois convidados. Aí ele falou, você jogava, mas você meio que desistiu do voleibol. Eu falei, eu desisti não, eu parei de crescer, cara, entendeu? Não dá para jogar com 1,78 m, 9 de altura, não dá. Chega uma hora que, né? Mas o ponto é sempre meio até mais de leve, aquelas corridinhas de 5 quilômetros, né? Aquela coisa meio assim. Mas, de uns anos para cá, a coisa ficou muito mais séria. Então, tem esse arco da pesca, mas também tem esse outro arco, que é uma outra conversa, e, aliás, vai ser um outro livro, eventualmente, que é o arco da corrida. E vocês sabem que o Drauzio Varela publicou um livro agora, chamado Correr, né? O Drauzio é um cara... Ele começou a correr maratona com 52 anos, e ele está com 70 e poucos, e continua correndo maratona, né? E, quer dizer, isso transformou a vida dele, né? Como é que quer dizer, como é que isso acontece, né? Como é que correr muda a cabeça da pessoa? Muda profundamente a cabeça da pessoa, né? Porque você abre um espaço na sua vida que você começa a se sentir muito bem, entendeu? Você se sente muito melhor com você mesmo, com a sua vida, você acorda. Se eu não corro, eu começo a ficar nervoso, começo a ficar ansioso. Então, eu fiz uma corrida domingo, que a Josane me falou aqui, que no Brasil agora começaram a ter corridas de obstáculos, que parece meio treinamento militar, chama Bravos aqui no Brasil. Os caras copiaram tudo da corrida americana que eu faço, que se chama Spartan, que é espartana, que é sensacional. Copiaram, não pagaram Eu a fiz franquia. a Bravos, hein? Ele ficou impressionado. Eu fiquei impressionadíssimo. Ela acabou de me falar isso. Falei, caramba, que show. E então eu ajudei a trazer a Spartan aqui para o Brasil e teve em São Paulo em setembro e agora, domingo, lá no Rio de Janeiro. Aí eu vim fazer. Domingo, né? Hoje é quinta. Eu já estava subindo pelas paredes porque eu não podia correr, porque eu estava em São Paulo, no Rio, fazendo 1000 coisas e tal. Então, hoje de manhã, 5h30 da manhã, porque tem que ser assim, né? Porque a vida continua. Então, você tem que abrir um espaço. Então, o que você vai? Eu vou dormir mais cedo, durmo mais cedo e acordo mais cedo. Esse é o negócio. Aí fui correr e transformou o meu dia. Marcelo, interessante que todas as suas atividades, e você fala isso no livro, são solitárias, né? Que te colocam em contato com você mesmo, tanto seu trabalho como cientista, quanto as atividades físicas. E escrever, né? E escrever, e a pesca, que é um hobby, né? Assim, vamos dizer. É verdade. Então, isso é uma coisa minha, vamos dizer assim. Eu sempre fui atraído, fora o vôlei, né, que obviamente é um esporte em equipe, eu sempre fui muito atraído pelas coisas que eu faço sozinho. E a pesquisa científica também. É óbvio que você trabalha, às vezes, em grupos, tem alunos e tal, mas o processo criativo do cientista, muitas vezes, é solitário. Você está ali fazendo uma conta, ou trabalhando num programa de computador, e você tem um insight que é seu, assim, vamos dizer, né? E são coisas que, basicamente, me remetem a um espaço que é meu, que eu preciso dele para me equilibrar como pessoa, né? E uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, é que isso tudo, o que eu vou falar agora veio porque uma jornalista americana me fez essa pergunta e eu falei, pô, sério? Ela me falou, eu estava falando sobre a questão do planeta Terra e da importância de se preservar o planeta e de se preservar a vida no planeta, que essa é a minha nova bandeira, né? Então, para quem anda lendo meus livros, deve saber disso, né? Até, eu acho que no estado de Minas, o cara acertou em cheio a manchete, o meu mundo é o templo, né? É isso aí, né? E, bom, ela me fez uma pergunta que eu falei, pô, ela falou, qual é o sentido da vida?
É uma pergunta que é a mais antiga de todas, né? Por que a gente está aqui, né? Por que a gente está vivo? Por que cada um de nós acorda todo dia de manhã? Por que a sua vida vale a pena? É uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, né? Mas que a gente não faz muito, né? A gente vai vivendo, aquela coisa, a gente vai vivendo, aí de repente faz escolhas, né? A gente faz certas escolhas, não faz outras. Às vezes a gente não faz certas escolhas porque a gente tem medo do risco, né? E depois de um tempão a gente fala, pô, agora está tarde demais para eu poder tomar esse outro caminho que eu poderia ter tomado, e se eu tivesse tomado esse caminho, a minha vida teria sido completamente diferente, né? Então, ela me fez essa pergunta, eu falei, meio clichê, né? Mas na verdade não é muito clichê, ela é uma pergunta que é essencial para cada um de nós, para mim e para cada um de vocês também. E eu pensei, eu falei o seguinte para ela, eu falei, para mim, o sentido da vida é você buscar por sentido na vida. A vida tem que ser uma busca constante, uma procura, né? Você, através da procura, você se autocurar, né? A ideia de você estar buscando e estar se reinventando e estar entendendo as coisas de maneiras diferentes e tal, de forma que você cresça a cada momento com essa renovação de você mesmo, né? E mais importante ainda, a vida tem que ter um significado em que, pelo menos para mim, em que você tem que deixar o mundo que você vive um lugar melhor do que você encontrou. Para mim é por aí, entendeu? E cada um pode fazer a diferença nesse sentido, né? Cada um pode fazer a diferença. Hoje a gente está vivendo aqui no século XXI um momento extremamente complexo, por vários motivos, não só políticos, chega de falar de política, entendeu? Mas por motivos de sobrevivência da nossa espécie e da nossa relação com o planeta Terra. Eu vou dar 2 números para vocês. Vocês sabem quantos litros de água são necessários para fazer um hambúrguer? Porque a gente compra aquela carne empacotadazinha ali no mercado, né? E parece meio que surgiu como mágica, mas tem toda uma história por trás da onde veio a carne. Tinha um bezerrinho que nasceu, que cresceu, e o pasto da vaca, então a vaca e o boi, eles têm que comer, então você tem que plantar, e esses pastos têm que ser irrigados, e tem que dar água para eles. Então, no processo de criação do gado, e no final, o hambúrguer, cada hambúrguer consome, em média, aproximadamente 1.600 litros de água. Quantos hambúrgueres a gente come no mundo por dia? Milhões. Então você faz a conta, tá? E você sabe quanto de água no planeta é utilizável pela gente? Menos de 2% da quantidade de água total. Porque, obviamente, a maior parte está nos oceanos, muita está congelada, né? Então a água que flui, que a gente pode aproveitar, ela é muito limitada. Então, a água, como vocês no Brasil sabem disso, e vão saber cada vez mais, é um bem absolutamente precioso. Uma coisa. Segunda coisa, se você pegar outro dado importante, se você pegar toda a superfície arável do planeta, ou seja, a superfície da Terra que você pode plantar, né? Porque tem muito deserto, tem muita montanha, tem lugares que você não pode plantar. Se você pegar toda essa superfície e usar as tecnologias de agricultura modernas de hoje em dia, você pode sustentar 10 bilhões de vegetarianos. A população da Terra é de mais ou menos 7,4 bilhões no momento, tá? Se você incluir as pessoas comendo carne, né, os onívoros, que somos, bom, é a maioria das pessoas, é a maioria das pessoas, a Terra pode sustentar 2,5 bilhões de pessoas comendo carne. Então faz a conta aí, 2,5 é mais ou menos 1/3 de 7,3, 7,4. Ou seja, tem muita gente morrendo de fome, com muita fome no mundo já, por causa dessa insustentabilidade da demanda pela comida e da quantidade de produtos que podem ser
feitos aqui, né, mesmo com a agricultura de ponta e tal. E a população está crescendo, né, e cada vez mais vai crescer. Vai chegar um momento, entendeu, em que a coisa vai ficar ruim. Tá? Então, quando você começa a pensar dessa forma, você tem duas opções, né? Não, tem mais, mas tem duas básicas, né? Uma é tipo, cara, isso não é um problema meu, né? Deixa aí, o governo vai cuidar disso, ou isso daí vai acontecer muito lá para frente, né? E ou você fala, não, isso é um problema de todo mundo, é um problema global, né? E a gente é meio, nós, os seres humanos, nós somos muito tribais, né? A gente se divide em tribo, né? Tipo, Cruzeiro e Atlético, Flamengo e Fluminense, né? Então, eu estou fazendo essa metáfora aí porque o esporte é uma guerra controlada, todo mundo sabe disso, e às vezes é meio descontrolada, que nem os torcedores corintianos lá no Rio de Janeiro, que foram presos, né? 30 deles, sei lá quantos. Então, o ponto é que essa nossa mentalidade tribal, que foi muito importante na sobrevivência da nossa espécie, porque a tribo da identidade, a tribo da proteção, né, tem todo um lado que é essencial para a nossa evolução, ela também é a nossa desgraça. Porque o que acontece? A tribo, ela exclui. Se você não faz parte da minha tribo, você não pode ser tão bom quanto eu. Você tem que ser um ser inferior. Um ser... Então, se você não é da minha tribo, você é meu inimigo. E, obviamente, a gente evoluiu um pouquinho desde as cavernas com relação a isso, mas nem tanto assim. Você vê isso em extremismo, grupos extremistas, religiosos, etc., em que, para eles, se você não faz parte da tribo deles, você tem que ser destruído. Entendeu? E, no momento, esse tipo de tensão de aquecimento global, tensão de energia, tensão da escassez da água, dos alimentos, isso daí está chamando a gente para uma outra realização, que é a transposição da tribo, não dessa divisão de tribos, mas uma nova tribo, que na verdade é uma tribo da nossa espécie como um todo. É a gente entender que nós estamos num planeta extremamente raro, isso é uma coisa que depois alguém pode me perguntar, e um planeta raro em que nós somos uma espécie extremamente rara por vários motivos, e que nós temos dever moral, hoje, no século XXI, de preservarmos a vida a todo custo, né? Então, ir além desse tribalismo que separa a gente há milênios. Vamos aqui, senhor. Qual que é o nome do senhor, por favor? Pronto. Está falando? Eu queria, primeiramente, registrar a minha enorme satisfação de conhecê-lo pessoalmente. Tenho quase todos os seus livros e sou uma pessoa que sempre tece elogios a seu respeito. Muito obrigado. Bom, o senhor, num dos livros, faz referência à sua tendência para agnóstico. Eu também sou agnóstico. Agora, eu queria saber qual a relação do seu pensamento agnóstico com a existência de sobrenatural. Eu não vou falar de Deus, porque eu também não acredito. O sobrenatural é aquilo que não é natural. O natural é cheio de ciência. E o sobrenatural, ele é uma questão atinente à fé das pessoas. E a fé não é empírica. Queria saber a respeito dessa sua opinião, que o leva a ser agnóstico como eu sou. E, emendando a outra pergunta, o sentido da vida, para mim, não existe. Porque nós nascemos, crescemos, trabalhamos, procuramos dar todos os esforços para manter família. E, no final das contas, morremos. Que sentido é esse? Ótimo. As duas perguntas muito boas. Então, a primeira, eu não quero vender livro, não, mas no Simples Beleza do Inesperado, eu dedico uma boa parte do livro a essa questão do natural e do sobrenatural e do agnosticismo e do... Então, primeiro, a diferença entre ateísmo e agnosticismo, né, que é uma diferença absolutamente essencial. Então,
O ateu é aquele que acredita em não acreditar. Ou seja, é o cara que afirma categoricamente que não existe nenhum Deus. Então, de uma certa forma, o ateísmo, eu gosto de falar isso, eu, aliás, falo nesse livro, ele é inconsistente com o método científico. Por quê? Porque você fazer uma afirmação categórica sem uma confirmação empírica é uma coisa que você não pode fazer dentro de uma linguagem científica. Então, a ciência ela não tem a menor missão de provar se Deus existe ou não existe. Aliás, ela não pode provar se Deus existe ou não existe. Então, o ateu, para mim, é um cara que está pensando de uma forma tão religiosa quanto a pessoa que ele critica. Porque a religião dele é o não acreditar, né? Já o agnóstico, que nós aqui, pelo jeito, somos do mesmo time, é uma pessoa que não vê nenhuma razão empírica em acreditar em alguma divindade, e deva-se dizer, de passagem aqui, que você viajando pelo mundo, né, você encontra centenas de religiões diferentes, né? E as pessoas que acreditam nesses outros deuses, dessas outras religiões, acreditam com tanta intensidade quanto as pessoas que são judias ou cristãs ou muçulmanas, que têm essa coisa monoteísta, né? A gente perde um pouco essa dimensão da fé, que é realmente extremamente variada, né, no planeta e na história do planeta. Mas deixando isso de lado, então o agnóstico diz, olha, eu não tenho nenhuma evidência de que essas coisas aconteçam, mas eu também não tenho nenhuma prova de que elas são impossíveis. Portanto, eu mantenho minha cabeça aberta, né? Então, a ideia é essa, essencialmente. A questão do natural e do sobrenatural, que, aliás, eu realmente falo bastante sobre isso nesse livro. Aliás, eu conto uma história nesse livro, que eu não vou contar aqui, chamada Bruxa de Copacabana, que trabalhou lá em casa. Ela trabalhou lá, era minha cozinheira, ela foi cozinheira lá de casa quando eu tinha 17 anos, e ela era uma tremenda de uma mãe de santo, daquelas poderosíssimas. E ela aprontou. Então eu conto essa história da Bruxa de Copacabana para justamente criar uma espécie de tensão entre o racionalismo da ciência e essas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não consegue explicar, e que a ciência também não consegue explicar. Agora, deva-se dizer que a gente tem que tomar um certo cuidado com esse não explicar, né? Porque tem muita gente que vai direto no não explicar e nem tenta, né? E eu, como vocês vão ver aí no livro, eu tentei explicar a história da bruxa ali muito, entendeu? E até hoje não conseguia. Mas eu acho isso ótimo, porque mesmo que eu não acredite no sobrenatural, aliás, a questão do sobrenatural é uma questão interessante, porque, por definição, o sobrenatural é completamente inacessível a gente, né? Porque o sobrenatural está além do natural, né? Então, se alguém, só para fazer uma ilustração, que, aliás, eu acho que eu faço no livro também, se alguém fala para mim, olha, eu vi um fantasma, se você viu o fantasma, isso significa que o fantasma projetou ondas eletromagnéticas, ou seja, luz, que foram no seu olho e interferiram com a sua retina e foram projetadas. Então, o ver o fantasma torna o fantasma um fenômeno perfeitamente natural. Você viu? Eu não estou vendo vocês? Vocês são fantasmas? Não, mas se aparecer um fantasma aqui, todo mundo, olha, eu sou um fantasma. Legal, cara, ótimo, entendeu? Somos todos, pelo jeito, porque eu estou vendo você. Então, o que eu estou falando aqui é uma questão, eu estou brincando, mas é seríssimo esse ponto. Porque quando você atribui uma coisa ao sobrenatural, você imediatamente está rompendo essa ligação com a nossa percepção sensorial do mundo. Então, o sobrenatural, por definição, é inacessível e, portanto, a gente não tem o menor contato com ele. Fora quando aparecem umas bruxas na nossa vida. Como dizia o meu pai, né, de eu não crer las brujas, pero que las hay, las hay. A segunda pergunta do senhor era sobre o sentido da vida. Eu acho que o senhor tem que mudar de perspectiva, porque cada um de nós tem que viver para fazer uma diferença, e não simplesmente para viver. Então, se o senhor tem filhos, se o senhor ama alguém, se o senhor está perto de alguém, essas relações todas dão sentido à sua vida.
Não é que alguém precisa ser um grande compositor, ou um grande pintor, ou um cientista, para que as pessoas, que deixem um legado, que tenha um valor mais universal, para que a vida dessa pessoa faça ou tenha um sentido, entendeu? A cada coisa que a gente faz, que transforma a nossa vida e a vida de alguém perto da gente, a gente está dando um sentido para a vida da gente. Tá bom? Então, acho que é por aí. Vamos acho que aqui. do lado direito. Esse né? lado. Boa Qual que é noite, o seu nome? Marcelo. Boa noite. Boa noite, gente. Eu sou Felipe, faço divulgação científica e tradução de material científico. Você falou aqui, Marcelo, sobre meditação, mandalas, monges tibetanos, sobrenatural, o seu novo trabalho. Falamos sobre agnosticismo, sobre ateísmo. Nós vemos hoje que o ateísmo está se propagando rapidamente pelo mundo, bem como o agnosticismo. Talvez em função da insatisfação das pessoas com as propostas tradicionais das chamadas grandes religiões. Eu fui membro de um grupo chamado Planetary Society, que foi criada por um cosmólogo chamado Carl Edward Sagan, falecido em 96. O Carl Sagan surpreendeu muito, um dos meus também. Carl Edward Sagan surpreendeu muito as pessoas por ser ateu, mas falar que a ciência é um caminho espiritualizante. Ele via na ciência um caminho de autodescobrimento, de autoconhecimento, de crescimento humano. Carl Sagan morreu vitimado por um câncer. Foi um câncer terrível, ele sofreu muito nos últimos anos de vida, mas mantinha sempre aquele bom humor, aquela alegria de viver, aquela alegria de ser, e ele dizia que isso era devido justamente à ciência, que abriu a mente dele para as maravilhas do ser e do viver. Você acha, Marcelo, você aqui falou, você é um homem com uma experiência científica extraordinária, com uma vivência mundial no universo científico, você acha que a ciência está abrindo caminhos para uma nova forma de religiosidade, uma nova forma de espiritualidade, e que promete dar à humanidade um caminho de verdadeiro crescimento em termos de solidariedade, fraternidade, calor humano, não é? O que nós todos precisamos hoje em dia. Obrigado. Sim, com S maiúsculo. Lá nos Estados Unidos, eu tenho um blog na National Public Radio, que é meio a BBC americana, e eu fundei esse blog com outro astrofísico amigo meu, e a nossa missão é justamente essa. Então, quem lê os meus livros sabe muito bem disso. Não foi à toa que eu falei de espírito, de inspirar, de se conectar com o mundo, que o mundo é o meu templo, né? Então, eu acho que, dada as várias divisões da religião organizada, né? Eu estava vindo ali de Confins até Belo Horizonte, né? Então, tem uma hora ali que passaram mais 6 igrejas evangélicas diferentes. Uma é a Igreja Evangélica do Jesus Guerreiro. Jesus Guerreiro. E várias outras mais conhecidas e tal. E então, é óbvio que existe uma necessidade humana muito grande da gente se conectar com algo que é maior, né? A palavra religião vem do radical religare, que é você se religar. Mas religar com o quê? Né? Para mim, você se religar com o mundo. Entendeu? Você se religar... Porque nós, como dizia o Carl Sagan, né? Nós viemos de onde? Nós viemos do universo. Nós somos criações do universo. Nós somos... E ele também dizia isso, né? Então, é incrível isso, ninguém dá muita bola para isso, mas se você parar para pensar um segundo, o carbono, o cálcio, o oxigênio, todos os átomos dos quais nós somos feitos, surgiram de onde? De onde veio isso aí? Foi Deus que fez? Não. Entendeu? Eles surgiram de estrelas que existiram bilhões de anos atrás e que explodiram, e as estrelas, me perdoe o Paulo Coelho, as estrelas é que são os verdadeiros alquimistas do universo, porque elas pegam o elemento químico mais simples, que é o hidrogênio, que tem um próton e um elétron só, entendeu? E transformam esse elemento mais simples em todos os elementos da tabela periódica.
Então, as estrelas é que são as fornalhas de todo o cálcio, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o manganês, etc., de ferro, que estão aqui, que fazem parte da nossa existência. E o que acontece? As estrelas, elas têm uma vida, né? Elas nascem, crescem, morrem. Quando elas morrem, elas explodem em explosões chamadas, se a estrela é grande, é uma explosão chamada de supernova. O nosso Sol, daqui a uns 5 bilhões de anos, vai explodir, vai se transformar no que a gente chama de uma gigante vermelha, vai crescer, 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 vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, vai chegar até a Terra, vai ficar desse tamanho o Sol, né? Com raio de 150 milhões de quilômetros, e, eventualmente, vai liberar o Sol, uma estrela pequena, então ele só faz hélio, carbono e oxigênio, essencialmente. Tá? Mas as estrelas é que formam isso tudo. Então, quando elas explodem, elas jogam essa matéria toda pelo espaço interestelar. Então, eis que, essa é uma história que eu conto no livro também, até chama Uma Breve História da Criação, na parte da viagem para a Islândia, em que eu conto que 5 bilhões de anos existia uma nebulosa de hidrogênio e uma porção de estrelas que ficavam instáveis, explodiram e meio que salpicaram essa nebulosa de hidrogênio com todos os elementos químicos dos quais nós somos feitos. E criaram uma instabilidade gravitacional, essa nebulosa girava, e quando uma coisa gira, nem quando você faz pizza, né? Você pega uma bola de massa e gira, o que acontece? A pizza vai ficando achatada nos polos e vai crescendo no equador. Pois a mesma coisa aconteceu com essa nuvem de hidrogênio, só que a maior parte da matéria se concentrou no centro, muita pressão, virou o Sol, e a matéria que sobrou, que não virou Sol, virou planeta, e cometas, e os asteroides. Então, nós somos uma certa... O que não virou Sol, virou planeta, então nós somos parte disso, e os átomos que fazem os nossos corpos são os restos dessas estrelas, e o fato de que a vida, há pelo menos 3,5 bilhões de anos, surgiu aqui na Terra, ou seja, esses átomos começaram a interagir de uma certa forma complexa, que eles conseguiram se separar do ambiente externo, né? Criaram uma parede celular, e criaram um metabolismo, podiam receber energia do meio ambiente, e começaram a se reproduzir. E tudo isso a gente sabe que tem que acontecer, mas a gente não sabe como aconteceu, entendeu? Eventualmente, nós, então, depois de 3,5 bilhões de anos de evolução, surgiram os humanos, que nós todos, não é que a gente fala que a gente veio dos macacos, né? É verdade, mas nós viemos das bactérias, que existiam há 3,5 bilhões de anos aqui. Nós somos descendentes das bactérias. Tá? E isso é uma coisa incrível, né? E esse processo da evolução da vida aqui na Terra mostra que nós somos uma criação do universo, uma criação cósmica. E se você não acha que tem espiritualidade nisso, que você tem uma relação profunda com o resto do universo, que nós somos filhos do cosmos, vamos dizer assim, e mais ainda, porque nós somos essas máquinas moleculares capazes de se questionar sobre a nossa origem, nós somos como o universo pensa sobre si mesmo. Né? Nós somos, de uma certa forma, a consciência cósmica. Então, quem acha que a ciência está ensinando que nós somos pouco importantes, né? Que quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importante a gente vai ficando, eu diria, esse é um argumento que eu estou construindo ao longo dos últimos 3 livros, né? O Criação Imperfeita, A Ilha do Universo e agora esse, eu diria que é justamente o oposto. Eu estou construindo um argumento anticopernicano, né? Que copernicanismo quer dizer isso, né? Que a gente não é o centro, a gente não é nada, aquela angústia, né? O universo é tão vasto, a vida não tem sentido. E eu estou tentando, então, criar o argumento anticopernicano, que é justamente, não, o que a ciência moderna está ensinando para a gente é o oposto, que nós, humanos, somos incrivelmente raros no universo, incrivelmente relevantes. E por isso que eu estou fazendo toda essa história de que a gente tem que proteger a vida e o planeta, porque, certamente, planetas como a Terra, com oásis de vida como o nosso, se existirem, vão ser muito, muito raros. Pessoal, a Fernanda já está recolhendo as fichas. Quem preencher, por favor, puder ir passando. Boa noite. É para a gente sortear o
o livro. Marcelo, eu queria que você falasse sobre a matemática. E em 2014 teve a Copa do Mundo no Brasil, que eu acho que trouxe muito aprendizado para a gente. Mas também teve a medalha Fields, que o Arthur Ávila trouxe para o Brasil, na matemática. E isso. Então, no livro A Ilha do Conhecimento, eu falo bastante sobre a questão da matemática, né? E o que ela é, né? Então, existe um debate, e é sensacional, que o Arthur conseguiu essa medalha Fields, que é uma espécie de prêmio Nobel da matemática, né? Que você tem que ganhar até você com menos de 40 anos. A gente tem um brasileiro que ganhou isso, cara, sabe? Uma coisa sensacional, né? Pouca gente sabe, né? Quanta gente aqui sabia disso? Duvido. Olha só, que absurdo, né? E todo mundo, vocês não, porque vocês são pessoas iluminadas, mas a maioria do resto das pessoas que estão fora desse sabem todos os nomes de jogador de futebol, de ator de novela, mas o cara que ganhou o maior prêmio científico na história do Brasil, ninguém sabe nada disso. Tem alguma coisa errada nisso, né? Eu acho, né? Muito errada nisso. Bom, então a questão que me interessa um pouco nisso é a questão da matemática como sendo uma invenção, uma descoberta. Ou seja, a ideia de que somos nós que inventamos a matemática, né, tipo uma linguagem que a gente cria, feita a linguagem das palavras, ou a matemática é uma espécie de escrita da natureza que está lá e que nós basicamente pegamos de vez em quando, assim como as visões proféticas de caras como Arthur, né? E eu sou do time que diz que não, que a matemática é uma invenção. É uma criação do nosso cérebro, da nossa maneira de pensar sobre o mundo. Nós evoluímos de uma forma extremamente específica nesse planeta, com condições muito particulares, vamos dizer assim. Então, a nossa cabeça, ela está aqui e não teria evoluído dessa forma se a gente tivesse em outro planeta. Teria sido uma outra história da vida. Então, teria sido uma outra trajetória. E é óbvio que qualquer inteligência que tem uma batida cardíaca, por exemplo, vai desenvolver a noção do conjunto dos números inteiros, né? Bum, dum, 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 é só contar, né? Mas isso não significa que a matemática seja uma linguagem universal, que todas as inteligências extraterrestres vão desenvolver a mesma matemática da gente. O que mostra é que existem certos arquétipos, nessas certas maneiras de você codificar padrões na natureza, que outras inteligências também vão pegar. Que, aliás, era a esperança do Carl Sagan, né? Que foi um dos caras que desenvolveu o projeto de busca por inteligência extraterrestre. Mas eu vejo a mente completamente dependente do corpo, né? Quer dizer, a mente é uma coisa que faz parte, é encorpada, né? Quer dizer, ela não vive fora do nosso corpo, e a gente evoluiu de uma forma muito específica, e a nossa matemática é uma linguagem nossa para descrever o mundo. Você, é ela que estava primeiro. Boa noite, qual que é o seu nome? Boa noite, meu nome é Vanusa. Eu queria falar com o Marcelo, eu já li quase seus livros, todos os livros. Eu acho que o Marcelo evoluiu, ele me parece estar uma pessoa mais humilde, né? Assim, já assisti outras palestras. E eu li uma coisa uma vez, Marcelo, eu vou te falar o seu legado, né? Que muito mais importante do que ser feliz é você ter uma vida interessante. Eu acho que esse é o legado que você está deixando para a gente, que eu acho que você é uma pessoa que tem uma vida extremamente... procura fazer da sua vida uma vida interessante. Mas, ao ser interessante, você vai ficando feliz. Com certeza, com certeza. Mas a minha pergunta não é essa, é só uma observação, que eu acho que isso é o seu legado para a gente. É um legado muito importante. A minha pergunta é o seguinte, eu sou da área ambiental e concordo com você totalmente que nós estamos aqui, a evolução está aqui, nós evoluímos aqui, eu digo, enquanto seres humanos. E eu vou perguntar mais para o físico, né? Não é uma pergunta tão filosófica, mas que acaba sendo. Você acha que um dia nós vamos colonizar outros planetas ou vamos mandar só os robôs? Bom, a gente já está mandando os robôs, né? Isso eu sei. Os robôs já estão indo. indo. Vai ficar só nisso ou a gente chega lá? Não, eu acho que a gente... Pela evolução, eu acho que a gente vai. Eu acho que a gente vai colonizar outros planetas. Né? Eu acho que... Como isso? Como?
Daqui a quanto tempo? Vamos pensar. Bom. Bom, terça-feira do ano 2035. Não. Olha, aliás, por falar nisso, e como eu sou fã do Luiz Gifone, ele tem um livro absolutamente sensacional, um romance sensacional de ficção científica, que fala justamente de como colonizar outros planetas, não aqui no Sistema Solar, mas a ideia é você criar uma espaçonave, que é uma biosfera, que vai até Alfa Centauro, onde tem outros planetas, e a ideia, então, como isso acontece? Bom, o problema é que, para você chegar lá em Alfa Centauro, com as tecnologias que a gente tem hoje, que são foguetes que viajam a mais ou menos uns 20 mil quilômetros por hora, demoram uns 100 mil anos. Essa é a nossa estrela que está aqui do lado. Então, o romance dele, basicamente, traça essa viagem, meio tipo a Arca de Noé, entendeu? Mas uma Arca de Noé interestelar. Então, conversa com o Luiz sobre isso. Mas, por outro lado, para responder de uma maneira mais concreta, existem vários projetos que a gente chama de terraficar Marte, né? De você transformar o planeta Marte numa coisa mais parecida com a Terra. E todo mundo aí, a maioria deve ter visto o filme o Marciano, né? Que é a ideia do cara que vai lá e tenta plantar batata e fertiliza e tal. Hein? Como é que é o nome? Perdido em Marte. Pois é. Então, as dificuldades são enormes para se fazer isso, praticamente falando. As dificuldades tecnológicas de você enviar um ser humano até Marte, é uma viagem de mais ou menos 6 meses, né? Que o problema maior é tem 2 problemas essenciais. Um deles é a ausência de gravidade, né? A gente evoluiu para estar em pé aqui nesse planeta, né? Para ter entre 50 e 80 quilos, sei lá, mais ou menos, depende, né? De quem é mais magrinho, mais gordinho e tal. Então, a gente tem uma estrutura óssea que é baseada no que a gente está fazendo aqui, né? Tem crescido. Lá é diferente, não tem atmosfera, a atmosfera é 12% da densidade daqui. É um planeta que é um grande deserto gelado, essencialmente, né? Então, ele é interessante para ver em fotografia, mas é um lugar péssimo para se passar as férias e, certamente, péssimo para se colonizar sobre esse ponto de vista. Não é que nem os europeus pegaram lá o navio e chegaram no Caribe, pelo amor de Deus, né? Se deram bem, né? Vamos dizer assim. Depois subiram e desceram para cá, os caras, né? Mas a ideia não deixa de ser diferente. Eu acho que a gente tem, assim, faz parte da nossa herança genética explorar novos horizontes. Então, eu acho que o futuro da humanidade, primeiro, vai ser aqui. Porque o Stephen Hawking, por exemplo, anda fazendo umas afirmações totalmente absurdas, dizendo que não, que a gente tem que colonizar outros planetas. Não, cara, aí está se falando de um tempo de centenas de anos. E os nossos problemas nesse planeta são de dezenas de anos. O horizonte aqui é de 10, 30, 40, 50 anos. Então, essa é uma grande besteira que ele está falando, porque isso daí remete o olhar das pessoas lá para longe, em vez de as pessoas estarem olhando aqui, porque o problema nosso está aqui, não está lá, entendeu? Então, eu acho lamentável, assim. Ele fala algumas coisas, às vezes, que eu fico meio chocado. Essa é uma delas. Então, sim, eu acho que vai acontecer, principalmente porque a nossa relação com o espaço está mudando muito, porque ela está deixando de ser exclusivamente uma coisa governamental para ser uma coisa parte da iniciativa privada. Então, o Elon Musk, que é o dono lá da Tesla, do SpaceX, já está fazendo isso, e a NASA está terceirizando já, né? Então, ela está contratando essas companhias. Então, quando a coisa vira capitalista, né, em que você tem a possibilidade de você minerar, fazer mineração em outros asteroides e tal, aí muda tudo de figura, e isso daí vai criar uma aceleração muito grande nesse processo. Mas, mesmo assim, colonizar... E depois tem um outro detalhe que ninguém fala, né? Que é, quem que vai? Vocês vão? Quem que vai? O senhor vai? Quem que vai fazer a decisão de quem que vai? Né? Manda o Temer. Junto com o Trump. Vai lá o Trump, lá, manda ele lá para Júpiter. Pronto. Vamos fechar aqui. Vamos. Pessoal, vamos voltar aqui. Vamos fechar com vocês três. Os três querem fazer, né?
Boa Deixa, noite. não vamos politizar, Vamos senão... seguir aqui, senão... Pode falar. Som, teste. Boa noite. Boa noite. Marcelo, em meio a tanta pseudociência a respeito da física quântica, existe realmente alguma relação da espiritualidade, do pensamento, do ser, com a física quântica? Ótimo você falar nisso. Aliás, novamente, eu devo dizer, sem querer vender livro, mas vendendo, que eu falo a beça sobre isso nesse livro aí, na Simples Beleza Esperada, sobre a questão da pseudociência e da necessidade que a gente tem de acreditar nas coisas e de curas quânticas. Tem muita besteira. Vamos ser sinceros, tá bom? Física quântica não tem nada a ver com cura quântica, né? A física quântica ela é limitada ao mundo atômico, molecular e subatômico. Então, os efeitos quânticos são de alcance muito, muito, muito pequenos, completamente inacessíveis a gente, tá? Por outro lado, o cérebro não deixa de ser feito de átomos e moléculas, e existem vários fluidos, né, hormônios, etc., então neurotransmissores que estão passando de neurônio a neurônio, e os portões de aceitação dessas moléculas orgânicas são portões pequenos que têm um comportamento que é quântico, na fronteira entre o quântico e o clássico. Então, é obviamente que no funcionamento do cérebro e no corpo humano inteiro, existem certos efeitos quânticos importantes. A fotossíntese, por exemplo, é um efeito em que a física quântica é essencial, né? Mas isso não significa que uma pessoa X, entendeu, diga que tem poderes magnéticos quânticos e que quando ele encosta ou ela encosta a mão ali nas suas costas, aquela relação com a física quântica vai trazer uma energia cósmica que vai ser focada naquele momento e vai haver uma convergência planetária que vai transformar você numa pessoa muito melhor e curada de todos os seus males. R$50, entendeu? Ali eu acho que não, entendeu? O que existe e que é sério é o poder da mente humana em criar empatias. Isso sim, entendeu? Então, essas curas, da mesma forma que a astrologia, cientificamente não existe nada na astrologia, mas emocionalmente a astrologia, para as pessoas que acreditam, tem um poder muito forte, tanto assim como outras relações e tal. Então, não é muito a questão de pseudociências e tal, porque realmente não tem ciência nenhuma em termos sérios com relação a essas coisas, né? Mas existe a relação do ser humano que precisa de ajuda e de outro ser humano, eu estou fazendo aqui, eu estou supondo que esse outro ser humano é uma pessoa honesta, sabe dar essa ajuda e tem a sensibilidade de perceber o que a outra pessoa precisa, e a partir dessa relação existe uma troca super beneficiária de energia e de empatia que pode ajudar a pessoa que precisa. O que é errado é que as pessoas estão usando conceitos científicos fora de contexto para poder vender esse produto. Esse é que é o problema. Mas que existem fatores que são positivos, existem. Boa noite. Boa noite. Marcelo, o que eu gostaria de saber, a sua opinião a respeito da questão, uma questão atual que a gente vive hoje. Eu entendo que hoje a gente o planeta vive uma sinuca de bico, porque, como você mesmo já colocou os números, no padrão de consumo ocidental, se for, por exemplo, no padrão norte-americano, o planeta comportaria 1,5 bilhão de pessoas. No padrão africano, comportaria 12 a 15 bilhões de pessoas. Nós somos 7,4 bilhões. Além do problema da escassez de água, que hoje ela é quase que absoluta para quase 1 bilhão de pessoas no mundo, nós temos o problema do aquecimento global também, que é uma questão que hoje, né, não se tem mais dúvida a respeito desse fenômeno, haja visto que tem o que está acontecendo com o Ártico. Então, o que eu gostaria de saber de você, qual é a sua opinião a respeito das soluções que podem ser encontradas para esse tipo de problema, porque são feitos esses painéis intergovernamentais, esses encontros e coisas, mas assim muito pouca solução prática. Essa é a primeira questão. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer,
a respeito da questão do esporte. Você não acha que o caminhar e o exercício na água não são mais fisiológicos do que a corrida, tendo em vista a questão do desgaste das articulações? Tá bom. Eu vou começar com essa que é mais fácil. Então, esse negócio do desgaste das articulações é uma grande falácia. Então, se você olhar os estudos mais modernos sobre a questão, né, do corredor, o meu joelho vai estourar, não sei o quê, isso tem a ver com a má forma como você corre, né? Porque quando a gente aprende um esporte, tem técnico, né? Tem o técnico de vôlei, de basquete, de futebol. Correr não tem técnico, mas deveria ter, porque a maneira como você corre é absolutamente essencial para que não aconteçam esses problemas. Então, muita gente tem, eu não sei exatamente a palavra em português, pronação e supinação da cabeça. Você corre com o pé ou para dentro ou com o pé para fora. Isso daí certamente vai criar uma porção de falhas biomecânicas que vão arrebentar teu joelho, a sua bacia, as suas costas e tal. Então, o problema não é que a corrida machuca necessariamente, mas é que a corrida feita de forma errada machuca. E existem vários estudos sobre isso. Então, alguém que vai começar a correr tem que ir num podiatra, se diz isso, o médico de pés, para ver se... Como? Ok. O fisioterapeuta também, né? Quer dizer, que uma pessoa que vai olhar para como você corre, para como você anda, né? Mas, por outro lado, ninguém precisa ser corredor de longa distância para aproveitar os benefícios disso. Também se sabe que se você fizer 3 vezes 20 minutos por semana, está ótimo. Já ajuda muito, né? Então, só essa pergunta é mais fácil. A outra é muito mais complexa, né? E sim, existe o painel intergovernamental, que basicamente ele faz os estudos, ele reúne os cientistas do mundo inteiro, inclusive vários do Brasil, que estudam justamente a questão climática, da mudança climática que está acontecendo. Não há a menor dúvida de que o planeta está aquecendo. Quem não é questão de acreditar, quem não vê isso, não sabe disso, está vivendo no século XIX, entendeu? E não só isso, também não há a menor dúvida de que somos nós os culpados disso. Né? Porque também tem, está aquecendo, mas é o sol que está mais quente. Não tem nada a ver com o sol. O sol, a percentagem de aquecimento do sol é de mais ou menos 0,05% a variação do sol na temperatura na superfície da Terra. Tem a ver mesmo com poluição. Ponto final. Entendeu? Não tem a menor dúvida disso. Principalmente gás carbônico, mas não só. Tem aerossol também, tem uma série de outras coisas. Então, isso está acontecendo, isso está mudando o planeta. E eu sempre brinco que vocês aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, vão acabar recebendo uns 6 milhões de cariocas daqui a algumas décadas. Então, preparem-se, né, porque as áreas costeiras vão sofrer mesmo, entendeu? Vão afundar em Manhattan, nos Estados Unidos, e na China, e na Índia. É um problema sério, milhões e milhões de pessoas vão sentir isso e a vida vai mudar. Então, vocês dizem, o que pode ser feito? Né? Então, a minha bandeira hoje em dia, como vocês devem ter percebido hoje, é justamente uma tentativa de conversar com o máximo de números de pessoas possíveis para que as pessoas entendam 2 coisas. Primeiro, que cada indivíduo pode fazer a diferença. Esse negócio de ficar esperando o governo tomar conta, isso daí não existe, entendeu? Porque o governo é completamente dividido entre grupos de interesses, corporativos, políticos, corrupção. Isso não é só aqui, é em todo lugar do mundo, entendeu? Mas cada pessoa pode fazer a diferença. No mínimo, nas coisas menores. Fazendo uma lista, tipo, não era bem essa a minha conversa hoje, mas tipo, tomar um banho mais curto, apagar luzes, reciclar lixo, produzir menos lixo, usar menos água, lavar o prato direito. Tem uma porção de coisas que dá para a gente fazer, andar mais de bicicleta, mesmo, sabe, usar transporte público, etc, etc, etc. Tem 1000 coisas que cada um de nós pode fazer e, mais ainda, conscientizar os jovens, estou vendo a moçada aqui na frente, de que o mundo vai ser de vocês, caras, entendeu? São vocês que vão herdar essa porcaria, né? Então, se vocês não se mobilizarem, vai ficar muito ruim daqui a 30, 40 anos, quando vocês tiverem a minha idade. Então, cada um de nós tem que fazer a diferença. E como pode ser feito isso? Eu falei ao nível individual, mas tem um outro jeito de ser feito isso.
ao nível do consumidor. Porque é o seguinte, se você sabe que uma empresa é uma empresa que é nociva ao meio ambiente, que produz destruindo o meio ambiente, se as pessoas param de comprar o produto daquela empresa, em níveis grandes, tipo 20%, 30% do consumo diminui, aquela empresa vai ser forçada a mudar. Então, existe na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também está começando isso, a questão da ética corporativa, que as corporações estão percebendo que a cabeça das pessoas está começando a mudar e elas não querem produtos que sejam produzidos de uma maneira que esteja destruindo o planeta, ou esteja explorando a mão de obra barata, seja lá na China, ou seja onde for. Então, isso é muito bonito. Então, se as pessoas param de comprar, a coisa muda. Porque o consumidor tem muito mais poder. Mas, para isso, é necessário o quê? Mobilização. E, cara, a mobilização hoje é muito mais fácil do que sempre, por causa da mídia social. Entendeu? Então, não sei se aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, esses fenômenos das manifestações espontâneas de multidão. Então, de repente, as pessoas mandam um Twitter para uma porção de gente que está ligada nisso e falam, ok, meio-dia, todo mundo no Central Park de Nova York. Aí juntam 500 mil pessoas no Central Park de Nova York. Ou seja, a mídia social tem um poder de mobilização muito grande, mas é necessário que haja iniciativa para isso. Então, acho que tem o lado de você, individualmente, fazer a diferença. Carne é uma delícia, né? Mas pensa na história da carne antes de comer carne. E eu não vou fazer aqui o evangelho do vegetariano, que é uma coisa que as pessoas acham meio chato, né? Mas não é chato, não, cara. É muito importante as pessoas entenderem o que está acontecendo para que aquela carne chegue ali na estante. Ninguém pensa nisso. E o custo. Eu tenho uns dados aqui no meu livro. Eu posso tentar achar? Vocês sabem qual é a maior firma de produção de carne no mundo? É uma firma de São Paulo. Como é que é? Não. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu não vejo isso há muito tempo. Momentinho, por favor. Paciência. É JBS, não? Isso, JBS, obrigado. É a JBS. Eu quero só dar uns números, ver se eu consigo achar aqui. Do Joesley, né? Joesley Batista. Todo mundo dá uma respirada, né? Tenta resgatar um pouco do tempo pessoal, enquanto eu estou tentando descobrir isso aqui. Se eu não achar, tudo bem, está no livro, mas sei lá onde exatamente. Que coisa boa. All right. Obrigado. A líder mundial, olha só, eu vou ler isso aqui para vocês. O Brasil e os Estados Unidos são os maiores produtores de carne do mundo. A líder mundial é a JBS, uma companhia brasileira com sede em São Paulo, seguida pela norte-americana Tyson Foods. De acordo com o relatório de Magda Stokiewiczs, diretora do movimento Amigos da Terra Europa, baseado em dados da Organização de Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, ou seja, tem credibilidade esse número, nada representa de forma mais dramática o que há de errado com nossos hábitos alimentares e práticas agropecuárias do que o setor pecuário e a busca insaciável por carne barata e abundante. O relatório, extremamente oportuno, mesmo se perturbador, pode ser encontrado na internet sob o título Meat Atlas, o Atlas da Carne. Os números são chocantes. Atenção. Só a JBS comete o massacre diário de 12 milhões de aves, 85 mil cabeças de gado e 70 mil porcos, vendidos para 150 países. Uma verdadeira carnificina. Enquanto vivos, os animais são espremidos em espaços diminutos e cruelmente tratados. Sua morte é brutal, rápida e mecanizada. Para aumentar a margem de lucro, os trabalhadores recebem salários baixos e dividem condições precárias de trabalho, aumentando seu estresse. Na tentativa de evitar a difusão de doenças, cabeças de gado recebem quantidades enormes de antibióticos. Em torno de 80% dos antibióticos vendidos nos Estados Unidos
são destinados a aves e gado. Esse abuso resulta no aparecimento de superbactérias, comprometendo a eficiência desses medicamentos. O processo de seleção natural eventualmente leva a mutações nas bactérias que as torna imunes às drogas. Esse é um exemplo trágico de como funciona a teoria da evolução. Nos Estados Unidos, cerca de 23 mil pessoas morrem anualmente de infecções resistentes ao tratamento por antibióticos conhecidos. O perigo de invenções pandêmicas já é palpável e potencialmente devastador. Então é isso. Né? Quando a gente vai, e eu era assim também, entendeu? Há 10 anos atrás eu ia no supermercado e pegava lá minha carne, numa boa também, como todo mundo faz, sem pensar nisso. Mas aí eu comecei a olhar essas coisas, me preocupar com essas coisas, aprender um pouco sobre a situação e entender a magnitude dos números e do que está sendo feito, e isso daí mudou muito a minha cabeça. Conscientização individual e coletiva, em última análise. Exatamente. Obrigado. Hein? Agora, porque nosso tempo já esgotou. Boa noite. Meu nome é Júlio Lender, Marcelo. Por que a sua luz está acesa? Como? A luz do seu telefone. Posso filmar, não? Precisa da luz? É que está mó, parece ser a estrela d'alva ali na parede, mas tudo bem. Então, é uma Vai honra lá. estar falando com um cientista. Né? Obrigado. Eu sou do interior de Minas, cidade de Teoflotone. É uma pergunta, não sei se cabe aqui, uma analogia que você fez com relação ao tempo, aos 14 bilhões de anos. Você falou que seriam 14, para a gente entender, 14 dias, e a nossa existência, não sei se da era dos dinossauros para cá, nesses 14 dias seriam 2 segundos. Foi você que falou isso uma vez. E eu tento, não sei, falar com a minha ignorância, o pessoal não consegue dimensionar o que é isso. O que seriam esses 2 segundos, né? E o que é esse momento aqui nosso aqui. É pertinente uma fala sua nesse sentido aqui agora, para a gente... Olha, só uma coisa bem rápida. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se nós, seres humanos, né, a nossa espécie animal, Homo sapiens sapiens, existe há mais ou menos 200 mil anos. E a Terra existe há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. Com o né? universo, 14 bilhões, né? Então, nós acabamos de chegar. Então, se você pegar 4 bilhões e meio de anos e concentrar em 24 horas, tipo um dia da história da Terra, a história da Terra em um dia, nós aparecemos no último segundo. Ou seja, nós acabamos de chegar, mas nós nos sentimos os senhores da Terra absolutos, né? Tanto que hoje em dia se fala na era do antropoceno. Antropo é homem, né? Humanidade. Então, por quê? Porque nós transformamos o nosso planeta de tal forma que ele já não é o que era por causa da nossa presença aqui. Ao nível não só de poluição, mas ao nível de lixo nuclear, que é uma coisa que dura milhões e milhões de anos, uma porção de outras coisas estão acontecendo. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que a única fala que eu posso dar é essa, que a gente devia ter um pouco mais de humildade e de respeito pelo nosso planeta, porque ele é o único que a gente tem e é onde a gente vai ficar morando durante muito, muito tempo. E se a gente não cuidar da nossa casa, vai ficar muito mal para a gente. Isso seria um limite, não tem como expandir assim, não tem como pesquisar e ampliar, né? As pessoas acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas, né? Isso é uma posição um pouco inocente, vamos dizer assim. É óbvio que a tecnologia melhorou a qualidade de vida de todo mundo, né? E está melhorando a qualidade de vida de todo mundo, mas ela tem limites, e apostar numa possibilidade, quando o futuro do planeta, da nossa espécie, de uma porção de outras espécies está em jogo, é uma coisa muito arriscada. Tecnologia dos Então, dois. a gente precisa Ok, eu agradeço. fechar. Obrigado. Uma honra. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigada, Marcelo Gleiser. Obrigada a todos.